Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 5 da Segundona 22-23. Hoje temos como convidado o diretor desportivo José Fernandes, dos Armacenenses, para comentar a sexta jornada da fase de apuramento de campeão da segunda distrital Connect TV. Primeiro, vamos aos resultados da jornada. Na Liga da Bronze, o Estrela Bensafrim recebeu e venceu a União Messinense por 3-0 e está forte nesta fase. O Algoz e Benfica não resistiu ao 4 ao Cubo de Olhão e perdeu em casa por 6-1, enquanto o Marítimo Olhanense esteve de folga. O Estrela Bensafrim assumiu a liderança com 12 pontos. Na Liga de Prata, a escola João Moutinho recebeu o Desportivo Alvorense e goleou por 7-1. A União Sabrazense venceu por 3-1 na recepção do anterior líder, o Quarteirense 1937. E o Sporting Clube Farense B recebeu e venceu o Esperança de Lagos B por 4-1. A escola João Moutinho é líder com 13 pontos. Na Liga de Ouro, de apuramento de campeão e de acesso ao Distritalão, o Padernense Clube recebeu o Carvoeiro United e venceu de forma clara por 4-1. Os Armacenenses e o Portimonense Clube anularam-se com 0-0. O Juventude Campinense empatou 2-2 na recepção ao Faro e Benfica. O Padernense segue na liderança com o pleno de 18 pontos. Para analisar a jornada da Liga de Ouro, hoje temos connosco o diretor desportivo José Fernandes, do Clube de Futebol Os Armacenenses, para falar do clube e da Segundona. José Fernandes, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Emílio. Boa tarde a todos os ouvintes e, neste caso, visualmente auditivos, e pelo vosso convite, e estou aqui para tentar responder às perguntas com maior sinceridade e frontalidade. Muito obrigado. Sr. Diretor, depois de uma posição consolidada no CP, a Covid-19 obrigou o clube a abdicar e a descer aos distritais. Foi uma decisão difícil e complicada de lidar, essa? Sem dúvida alguma. Nós, o Clube de Futebol dos Armacenenses, temos um histórico que é extremamente muito falado a nível não só do Algarve, mas também a nível nacional. Os compromissos que assumimos com os atletas é para cumprir até o último dia. Com o problema da pandemia, nós meditamos, falamos e entendemos que para bem da saúde de toda a comunidade, inclusive dos atletas, que obrigávamos a ter atletas fora do Algarve e ter apartamentos com esses mesmos atletas, de haver uma propagação do Covid, porque na altura não se sabia qual era a gravidade do que é que isso poderia eventualmente acontecer, e então eu, juntamente com a minha direção, e neste caso o Dr. Fernando Serol, que é o presidente, achamos por bem, para que tudo corresse dentro da maior naturalidade e da maior seriedade que o clube assim o representa ao longo dos anos que tem estado tanto nos distritais como neste caso no Campeonato de Portugal, entendemos não participar para que um dia mais tarde não estivéssemos sujeitos a que haja uma falta de compromisso nosso para com os atletas, e como tal foi uma decisão difícil, e eu que fui jogador de futebol muitos anos e treinador, a mim mais do que ninguém foi uma facada que se me deu aqui no coração. Mas o futebol é assim, primeiramente pensar na saúde pública, depois pensar na seriedade que este clube tem ao longo dos anos mantido com os atletas. Por isso mesmo tomamos essa iniciativa de não participar, e acho que foi uma iniciativa sensata e uma iniciativa que, para bem de todos, para continuarmos de cabeça levantada no futebol algarvio nacional. Muito bem. Recomeçar tem sempre um preço. Qual foi o projeto e os objetivos de curto, médio e longo prazo no regresso às competições? Pois, em princípio, o Clube de Futebol dos Armacenenses há muito tempo que não estava na segunda divisão distrital.
foi uma experiência nova, tanto para o clube como para mim, que nunca tinha estado nesses escalões, nem como treinador, nem como dirigente. Tentar o ano passado, que findou, arranjar uma equipa que fosse competitiva, mas para os objetivos prioritários que não eram logo inicialmente, tentar logo subir ao distritalão da primeira divisão distrital, neste caso, não nos correu da melhor maneira, porque tínhamos adversários bem escalonados e com outras armas diferentes que nós tínhamos naquela altura. Este ano, aí sim, tanto eu como a direção, na pessoa do Dr. Fernando Serol, apostamos para que voltássemos novamente à primeira divisão distrital. Fizemos uma primeira fase excepcional, em que ficamos em primeiro lugar, e agora, na segunda fase, as coisas não nos começaram da melhor maneira. Não vamos jogar a toalha ao chão, vamos tentar, dentro em breve, que as coisas possam normalizar-se. Ainda faltam, começou na semana passada a primeira jornada da segunda volta, ainda estamos na altura de poder alcançar pelo menos o segundo lugar, mas isso vai tudo depender da maneira como daqui para a frente os jogadores e nós, direção, vamos encarar os jogos para poder, neste caso, voltar à primeira divisão distrital. Muito bem, mas vamos por partes. Na primeira fase houve uma promessa de uma recuperação e transição. E depois, na segunda fase, de repente as coisas deixaram de funcionar. Consegue identificar o que é que se passou? Olha, para ser sincero, até estou muito estupefacto derivado àquilo que eventualmente tem acontecido. Nós temos um plantel que é uma simbiose de maturidade com muita juventude, para darmos o equilíbrio à equipa, mas penso que por erros nossos individuais, nos jogos que eventualmente perdemos, foi esse o motivo do nosso início de descalabro pontual e de derrotas. Falamos com os atletas, inclusive para tentar saber e ter uma noção do porquê da questão. Eles estavam conscientes que muitas vezes as coisas não estavam a correr como eles, muitas vezes, eles e nós, direção, e o treinador que na altura estava cá, assim incutia nesse espírito de sermos uma equipa igual àquilo que tínhamos sido em relação à primeira fase, e as coisas não começaram bem. Começamos a perder logo em Portimão um jogo, seguidamente em casa perdemos outro, e aí a direção entendeu dar um abanão na equipa, e geralmente o abanão, quando isso acontece, é sempre o treinador que é vítima do processo. Já me aconteceu isso a mim quando eu era treinador, isso a mim custa-me imenso, porque também já passei por essa situação. Entretanto, veio o marido com novas ideias, tentar motivar os jogadores, e o primeiro jogo que fizemos também não correu bem, que foi com o Padernense, e a seguir fomos a Faro e Benfica. Aí, em Paderno, o jogo foi muito equilibrado, sofremos um golo, uma transição rápida do Padernense que nos surpreendeu, e depois não tivemos grandes oportunidades. O Padernense é uma equipa matura, uma equipa experiente, fechou-se bem e perdemos sem qualquer contestação. Depois, entretanto, fomos para o Faro, uma equipa já não tão forte como o Padernense, e aí foi por nossa culpa, porque tivemos N oportunidades para marcar golos, mas a fase da finalização foi de uma inefetividade tão grande que acabamos por não conseguir traduzir em oportunidades os golos, efetivamente, que podiam nos ter dado a vitória. Pronto. Entretanto, o marido ficou de veras incomodado, porque vinha com uma expectativa bastante grande que as coisas tivessem uma evolução positiva e que conseguíssemos todos juntos ter resultados positivos. Senti-se um tanto ou quanto incomodado e disse que estava triste e desiludido com a prestação dele também. Pediu-nos para sair, nós tentamos demovê-lo dessa tomada de posição, mas ele diz que era irredutível. Inclusive eu falei com o Dr. Fernando Serol, que estava ausente do país, a falar sobre a situação. Ele disse, pois, se ele eventualmente quer tomar essa posição, quem somos nós para tentar demover ou tentar
contrariar uma posição pessoal de uma pessoa adulta e que sabe o que quer. E, entretanto, depois convidamos o colaborador dele, que era o adjunto dele, o Sarmento, sem qualquer beliscar a relação afetiva que havia em relação ao Marito com o Sarmento, porque ele é que trouxe o Sarmento, que já tinha estado cá nos a treinar no Campeonato de Portugal. O Sarmento, como é uma pessoa que enfrenta as dificuldades talvez com outra maneira de estar em relação ao Marito, aceitou e ficou à frente da equipa, e de ir para cá, pois já ganhamos ao Campinense e agora no último jogo empatamos com o Portimonense. Muito bem. Na Liga de Ouro, quando faltam 4 jogos, os armacenenses ainda não estão fora, mas já estão um pouco atrasados. Quais são as expectativas e os propósitos para chegar ao segundo lugar? Pois isto, o futebol é uma... como é que costumo dizer, o resultado só se sabe no fim, mas as nossas expectativas e as nossas ambições é que nestes próximos jogos que vamos defrontar já no próximo sábado o Carveiro United, e depois a seguir teremos 2 jogos seguidos em casa, que é com o Padernense e com o Faro e Benfica, e o último é ir a Campinas, é que nesta sequência destes 3 jogos, um fora e 2 em casa, possamos fazer, e é a nossa intenção, fazer estas 3 vitórias para tentar. Já sabemos que dificilmente conseguiremos apanhar o Padernense, que tem feito um campeonato excelente e está invicto, e provavelmente neste momento o objetivo prioritário do Padernense é acabar esta segunda fase invicto, mas nós vamos tentar contrariar essa situação e vamos tentar, nestes 3 jogos que vão nos surgir, tentar ganhar os 3 jogos para tentar, neste caso, ficar em segundo, para conseguirmos ainda subir para o primeiro escalão da primeira divisão distrital, neste caso. Fernandes, um olhar crítico sobre a competição da segundona. Tem sugestões ao nível da organização e da competição? Geralmente as minhas críticas, elas são sempre num aspecto construtivo. É de lamentar, muitas vezes, e aconteceu agora no sábado passado, os jogos são às 6 da tarde, às 18 horas. Inclusive já manifestei esse meu desagrado, no sentido de ser um desagrado, mas para tentar melhorar, porque às 6 da tarde a maioria dos espectadores que vão ver o Distrital já não são em grande quantidade. Com os jogos que dão da Primeira Liga na televisão, ainda se torna mais difícil, porque o horário coincide com os jogos que há do Benfica, do Porto, do Sporting, das equipas da Primeira Liga. E depois temos outro problema, que é a situação das arbitragens. Muitas vezes, ainda agora no sábado aconteceu, recebemos um comunicado na sexta-feira às 13 horas e 59 minutos a nos dizerem que o nosso árbitro ia apitar um jogo da segunda distrital da fase descida a Carvoeiro, e o jogo acabava um quarto para as 6, preencher fichas, dar aos diretores, que chegavam 20 minutos atrasados. Não chegaram 20 minutos, chegaram meia hora, onde começou o jogo, já era um quarto para as 7. Agora imagine você, as pessoas à espera, o jogo começou um quarto para as 7, acabou a primeira parte às 7h30, acabou o jogo, a que horas? 8h30, correto? Às 8h30 tinha começado o jogo do Benfica com o Gil Vicente. É normal que a aderência de público nestes horários tornam-se diminutas, o que não valoriza o espetáculo, nem valoriza o próprio campeonato em relação à Associação de Futebol do Algarve. Tão bem sei, e que falando com as pessoas entendidas e que fazem parte da jurisdição, tanto da arbitragem como da direção da associação, que lamentaram que logo este fim de semana tinham tido 40 pedidos de dispensa dos árbitros para não apitar os jogos. O que obriga muitas vezes árbitros que apitam às 4 da tarde virem a correr para apitar às 6 com 2 jogos consecutivos, sem tomarem banho e com distâncias um tanto ou quanto bastante grandes, e pronto, chegam tarde, os jogadores já têm que aquecer mais tarde. Epá, a consequência é a desmotivação que também cria nos próprios atletas e nas pessoas que vão ver os jogos.
é tentar que as coisas, a minha crítica neste momento é mais construtiva do que é destrutiva, é tentar que a associação consiga ter a maior concentração e fazer maiores estágios e arranjar mais árbitros para que evite-se estas situações de os árbitros apitarem 2 jogos no mesmo dia, com prejuízo para eles próprios, que venham já estressados dos jogos anteriores, e depois muitas vezes até já vêm com a predisposição, enervados de muitas vezes correr as situações dos jogos mal, e depois nós também tomamos tabela essa má disposição e esse cansaço dos próprios jogos que fazem 90 minutos antes de vir fazer o nosso. É só isso, mais nada. Não é fácil. Não é fácil. Fernandes, vamos à sua análise da 6ª jornada da Liga de Ouro. Padernense 4, Carvoeiro 1, Campinense 2, Faro e Benfica 2, Armacenenses 0, Portimonense 0. Comentar os 3 jogos. Os 3 jogos. Para começando logo pelo líder, é um resultado que, a priori, o Carvoeiro já tinha perdido em casa com o Padernense, acho que na primeira volta, por uma bola a 0. Foi um resultado, penso que normal, o Padernense ganhar, talvez por números exagerados, porque o Carvoeiro até tem um lote de jogadores bastante jovens e praticam um bom futebol. Penso que o resultado, o tanto ou quanto, foi excessivo em relação àquilo que eu supunha que pudesse acontecer, que foi 4-1, mas pronto, a vitória sempre pensei que o Padernense ganhasse. Em relação ao Campinense com o Faro e Benfica, acho que foi Campinense, Faro e Benfica, foi. Campinense, Faro e Benfica. Exato. São 2 equipas mais equilibradas, de valores muito semelhantes, na expectativa de já têm tido os encontros, mas são muito equilibrados os resultados. Penso que o resultado aceita-se, ou um empate para ambas as partes, ou o Campinense ganhar, mas pronto. Penso que foi um resultado aceitável para aquilo que eu conheço das 2 equipas. Em relação ao nosso jogo, pois nós, nesta segunda fase, os únicos jogos que perdemos em relação à primeira volta, tínhamos perdido com o Portimonense, tanto em casa como no último jogo, com eles também lá em Portimão. E iniciamos a segunda fase também com uma derrota em casa. Estávamos na expectativa de tentar este jogo melhorar o nosso índice de finalização, que não foi o que aconteceu. Foi um jogo muito competitivo, foi muito dividido, muitas vezes com o Portimonense na primeira parte, com algumas situações de criar mais dificuldades à nossa defesa, mas nós até, a nível de comportamento de jogar em linha, conseguimos tirar alguns fora de jogos, às quais eles tiveram alguma dificuldade de se libertarem do fora de jogo. Foi um jogo muito equilibrado, em que nós podíamos ter ganho e que eles podiam também, na primeira parte, talvez ter sido tomada a iniciativa do marcador. Mas na segunda parte até tivemos alguma ascendência no jogo, porque eles tiveram uma expulsão aos 67 minutos, salvo erro, e quando tínhamos um jogador a mais, cometemos mais um erro individual. O que é o erro individual? É um jogador nosso que quer tirar esforço do atleta adversário e também vai para a rua. A partir daí começamos a jogar 10-10, ao qual podíamos ter tirado vantagem dessa expulsão da equipa adversária, acabamos por não tirar partido disso e acabamos de cometer esse erro individual num pontapé de uma bola parada, empurrando aqui, empurrando ali. O árbitro deixou por direito de expulsar o nosso jogador e começamos a jogar 10-10, onde podíamos ter tirado vantagem da superioridade numérica. A acabar o jogo mesmo, já na fase dos descontos, tivemos um jogador isolado de 1-0, como se costuma dizer, com o guarda-redes, driblou o guarda-redes, deu todo mais a bola e não conseguiu fazer o gol. E pronto, o resultado acabou ser 0-0, pronto, aceita-se o resultado, mas podíamos ter, inclusive, tido esta vitória. Temos tido o handicap com o Portimonense este ano, contrariamente ao que tinha acontecido o ano passado, praticamente fomos lá ganhar e ganhamos em casa. Este ano inverteu-se os papéis, porque eles têm uma equipa bastante matura, tanto no aspecto de jogo jogado, como miúdos que vêm da formação do Portimonense, e tem uma boa equipa, como também tinha o João Moutinho, que
também amigos da formação e que até foi pena de não terem ficado apurados, porque tinham uma equipa com qualidade. Mas pronto, o futebol é assim. Num jogo de futebol há 3 resultados possíveis, é a vitória, o empate e a derrota. E neste momento agora temos uma vitória e um empate. Estamos concentrados nestes últimos 4 jogos que faltam, que são 2 em casa e 2 fora, e esses 2 em casa são seguidos depois do jogo do Carveiro. Estamos com o ânimo, não estou a dizer a 100%, mas estamos a 80%, 90%, para que possamos agora, e jogo a jogo, ir a Carveiro, tentar... Estão a recuperar a confiança, é isso? Estamos a recuperar a confiança, tentar motivar e psicologicamente recuperar os atletas, porque eu acho que é mais uma fase de parte psicológica destas derrotas seguidas que tivemos no início da segunda fase, que abateu psicologicamente um pouco a equipa, para tentar agora, nesta fase que está na fase terminal, que são estes 4 jogos que faltam, ainda ver se conseguimos chegar ao segundo lugar, que era o objetivo prioritário desde o início, subir de divisão, sem dúvida alguma. Muito bem. Fernandes, obrigado pela sua presença e disponibilidade. Desejamos os maiores sucessos e esperamos voltar a conversar um dia destes. Muito obrigado. Eu que agradeço à mídia, à Connect TV, pela oportunidade que me deu de participar e dar as minhas opiniões sobre o que é o futebol algarvio e sobre o que é o armacenense. Está bem? Muito obrigado e boa tarde. Obrigado. Bom, Obrigado. Chegamos ao fim desta edição. Esperamos que tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Nós voltamos para a semana.